Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 22/11 de 2005. Dois olhos perfeitos. Quem escreve sem saber os assuntos, de nada compreende os santos mistérios de Deus, porque a alma ainda não subiu. Mas também é um mistério para si, como é o teu caso, irmão Pedro II. Pois já bem os conheces. Quando chega o momento de escreveres, bem sabes, e não te preocupas como irás escrever. Confias sempre que os assuntos daqui de onde vivemos, possamos passar para ti com a permissão de nosso único Rei, que é Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. No meu tempo que passei por esta terra, fui muito invejada e cobiçada, por ser uma mulher escolhida por Deus. Ele colocou em meu santo rosto dois olhos, dos mais lindos. Pelas visões que sempre tive, eu chamava muita atenção, até que um jovem quis me conquistar, e eu sempre recuava, devido ao meu compromisso que tinha com Jesus e sua mãe, que é nossa também. Meus dois olhos foram tão perfeitos que chegavam a chamar a atenção de muitos moços na época. Porém, um quis ser dono de mim, mas recusei-me. Então, de tanto aborrecimento que me causou, arranquei meus dois olhos e os dei a ele. E ele não soube como pude fazer aquilo, mas por obra do Espírito Santo, meus dois olhos voltaram, e muito mais lindos do que eram antes. Essa história é real. Por tanto amor a Jesus, ele não quis que eu ficasse cega, e deu-me novamente a minha visão. E então o jovem compreendeu que uma pessoa escolhida por Deus, ninguém pode roubar. Casar não era o meu desejo, e sim só servir a Jesus sacramentado. No transplante dos meus dois olhos, consegui ver Jesus perfeitíssimo, porque os meus dois olhos que recebi do céu já não eram mais feitos pelo pecado original. Andei por algum tempo com essa visão, como vendo o céu aberto para mim, e vendo como as pessoas daquela época, na sua maioria, andavam cegas diante do Senhor, porque não procuravam ver os santos mistérios de Deus, e sim só coisas terrenas. Comecei a compreender que Deus dá dois olhos a uma criança quando nasce, um para enxergar toda a verdade e o outro para enxergar que sem Deus ninguém pode sobreviver, e ainda por cima ter um só pensamento nas coisas boas que Ele criou para o homem, e não o homem para as coisas do mundo. E neste tempo é o que mais vem ocorrendo, que a maior parte só enxerga a maldade. Quem já tem o sinal de Deus não anda só, mesmo que possa ter pouca visão com um olho, mas tem o outro que consegue enxergar toda a verdade. Pedes-me, irmão Pedro, para que eu possa te ajudar a veres bem com o teu olho esquerdo, sinal esse que tens, de que tão logo terás os dois olhos perfeitíssimos. Santa Luzia. Hoje a gente comemora o dia de Santa Luzia. Ela dá um exemplo aqui maravilhoso de como a gente deve seguir e caminhar para Jesus, para Deus. Ontem foi o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, e nessa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, quantos sinais os cientistas já acharam, quanta prova de que ali é um milagre verdadeiro, e mesmo assim o homem caminha por estradas contrárias. Falar do profeta, quanta coisa aconteceu enquanto ele aqui na terra andou, quanto exemplo Deus deixou através dele. A Sagrada Arca, a Palavra de Deus, o rosto de Jesus na capela, comprovado pelo cientista, esse santuário fabricado, construído em 22 dias, quando ele nasceu, quando ele foi chamado por Jesus, quando começou a receber as mensagens, quando encerraram-se as mensagens,
quanto exemplo tem, e mesmo assim o ser humano caminha por lados errados. Nós que ainda somos sangue dele, lá uma vez ou outra a gente cai um pouquinho no fracasso, vem ainda um pinguinho de dúvida do que a gente está fazendo, se nós estamos caminhando errado, certo ou não. E eu tive ontem uma prova muito grande, porque a gente recebe recado todos os dias, opiniões diárias, e muita gente quer de uma forma ajudar a gente também. Mas nós temos que estar muito atentos a tudo o que acontece, porque às vezes o inimigo se intromete no meio, e como eu já falei, uma vírgula que a gente mudar aqui do caminho pode ser a nossa ruína. O profeta deixou tudo prontinho para nós. Nós não podemos mudar nada, nada. Tudo está correto. Nós temos que ter essa convicção, que tudo que está aqui no santuário, essa obra, ela é correta. Nós não podemos mudar nada do que está aqui dentro. Então ontem eu estava muito pensativo, um pouco deprimido dos acontecimentos aqui na obra. A gente vê pessoas se afastando, a gente vê pessoas falando coisas que não deviam falar, e a gente vai acumulando, chega uma hora que a gente cai um pouco, né? E eu fui deitar então ontem, de segunda para terça. Fui deitar preocupado com o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo correto ou não, se eu preciso mudar alguma coisa ou não. E que eu fui deitar, então pedi para que Deus me iluminasse, desse um exemplo, me inspirasse alguma coisa, algum sinal. E pela manhã, então, vocês sabem que um dos sentidos nossos do ser humano, que é o olfato, a gente consegue detectar o que é, né? Pelo cheiro. Então, o pai tinha um perfume que é inconfundível. Eu acho que qualquer pessoa da nossa família que sentiu o perfume do pai, aquele perfume vai dizer, o pai passou por aqui. Era o cheiro dele. E eu senti muito forte aquele cheiro pela manhã. Então, eu entendi que o pai estava ali. Como eu pedi, né? E todo dia pela manhã eu vou ler as mensagens para vir aqui para o púlpito, ou então para ler o programa da rádio, que eu faço todos os dias também. E aí eu pedi para que Jesus então me desse mais um sinalzinho, pelo menos, através da mensagem. E a primeira página que eu abri foi essa, dia 12/12/98, o perfume celestial. Se eu ainda tinha um pinguinho de dúvida, né? Estava aqui a resposta. E aqui fala, depois vocês leem essa mensagem, 12/12/98. Os que estão recebendo este aroma são os que vão passar para outra vida. Deitar-se e acordar-se, só pensando em mim, já é considerado filho da luz. Então, por essas palavras eu entendi que Jesus estava me ouvindo e que nós estamos caminhando correto. Dessa forma, sem mudar nada, nem uma vírgula nós vamos mudar do que o profeta deixou. Ontem, para quem não assistiu ainda, assista novamente. Eu via o filme Os 10 Mandamentos, e a gente vê o quanto Moisés também sofreu, porque ele recebia direto de Deus os sinais. Aquele povo que acompanhou ele, não foi um, dois, foram vários sinais que Deus mostrava para o povo todo, não era só para Moisés. Todos viam, e mesmo assim, passava um tempinho, o povo voltava a cair no erro. Voltava a questionar. O teu Deus, Moisés, o teu Deus não era o Deus deles, era o Deus de Moisés. E sempre Deus, com compaixão, perdoava, mais um sinal. Até Moisés partir, quem estava sempre do lado dele era o irmão dele, o Arão, e Arão então cedeu para aquele povo, enquanto Moisés foi subir a montanha e receber as tábuas da lei. Arão cedeu para aquele povo, e aquele povo, por uma boa parte daquele povo, se perderam, porque fizeram lá um bezerro de ouro para ser adorado. Então Moisés passou para Josué, porque viu em Josué a firmeza no que ele estava ouvindo e que ele era fiel. Aqui o profeta também fez a mesma forma. As histórias se repetem, vocês podem perceber. No longo dos anos que vão passando, as histórias são sempre as mesmas, só um povo diferente. Aqui o profeta também fez tudo o que era para ser feito. E mesmo assim as pessoas lutam contra. Passa um tempinho, se afasta um tempinho, quando volta, tinha história para contar. Agora Jesus chamou o profeta, mas deixou tudo pronto. Não existe dois caminhos.
Não existe a direita e a esquerda. O caminho é um só. Muito menos tentar fazer uma picada. O caminho é esse. Não podemos mudar nada. Pensem todos nisso. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro, que estão lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.